Minha família é da zona norte da cidade, somos do Meia, Caxambi. Tenho o pessoal da minha família tem uma origem na área de saúde, tem um pai que é médico. A minha formação é odontologia. Então, no início se falava muito que quem é da área da saúde às vezes não vai muito para o lado da política, né? Mas o médico tem aquela questão da confiança, né? Do tete-a-tete com o paciente, com a pessoa, e acaba tendo uma credibilidade grande. E assim começou a trajetória política primeiro do meu pai, né? Quando ele foi médico muito tempo lá em Irajá e ganhou a confiança dos pacientes, veio candidato lá há alguns anos já, conseguiu se eleger, ficou um tempo aqui como vereador na Câmara. E por conta do mandato dele, naturalmente eu fui me envolvendo, me interessando. E depois que você começa a se envolver, a acompanhar, não tem mais volta, né? Então chegou um determinado momento onde eu me coloquei ali junto com ele para que eu pudesse também fazer parte ali do time e até conseguir em 2012 ser eleito para o meu primeiro mandato aqui como vereador. E agora, desde 2017, estou exercendo meu segundo mandato. Uma coisa que eu percebi no meu primeiro mandato foi que a Câmara tem uma representatividade grande de médicos, mas não tinha nenhuma, praticamente nenhuma, para as outras áreas da saúde, especialmente no meu caso a odontologia. E eu comecei a me aproximar do Conselho Regional da minha classe, e aí acho que ajudou a estreitar esse relacionamento, buscamos uma aproximação com a Prefeitura, tanto que lá no meu primeiro mandato, quando eu fui e levei os integrantes do Conselho ao secretário de Saúde, o próprio secretário de Saúde me confidenciou que era a primeira vez que algum representante da odontologia levava os representantes do Conselho para que então a gente pudesse conversar bastante a respeito daquela categoria profissional. E a gente conseguiu alguns avanços importantes aqui na cidade. Hoje o Programa de Saúde da Família, especialmente as clínicas da família, todas têm as suas equipes de saúde bucal. E a gente conseguiu, junto à Prefeitura, também criar um modelo um pouco mais flexível, mais simples, para facilitar a vida dos profissionais que estão, principalmente os que estão começando as suas carreiras. Então, acho que foi importante a gente conseguir essas pequenas vitórias, né, que aos poucos vão nos levando a um patamar mais à frente, para que a nossa profissão seja realmente reconhecida, valorizada, e disso eu não abro mão. A partir do momento que você tem um perfil mais próximo de um atendimento ao público, de saber quais são as necessidades, para você conseguir, através de uma legislação ou através das cobranças que se faz ao órgão público, a determinados órgãos públicos, acho que a partir daí você consegue realmente saber vivenciar que dali para frente você vai estar envolvido no processo político, né, que é tão importante para a nossa cidade, para o nosso país, e a gente tem que conseguir representar as pessoas que realmente nos procuram, as pessoas que querem, né, ter os seus anseios ali colocados, e acho que a representatividade é muito em relação a isso, né? Eu preciso assim, dizer aqui que a nossa atuação, ela diz respeito muito àquelas pessoas que têm o perfil da região onde mais atuamos, ali no Grande Mega, Grande Tijuca. A gente atua muito com a questão das atividades econômicas que precisam ser reconhecidas pela Prefeitura, que às vezes não são. A gente precisa ter isso na nossa cabeça, que a dedicação é importante, o comprometimento é importante. Então, toda atividade política hoje, para mim, está ligada a comprometimento e dedicação. Desde o meu primeiro mandato, e agora continuo no segundo, é óbvio que a gente tem alguns temas pelos quais eu e minha equipe trabalhamos mais. O desenvolvimento econômico é uma, porque a gente acredita no trabalho de polos gastronômicos, né? No meu primeiro mandato eu consegui fazer com que a Prefeitura reconhecesse atividades importantes aqui na nossa cidade, que já existiam, mas não estavam no cadastro do município, como os churrasquinhos, né, de rua, como, por exemplo, as casas de festas infantis, que eu consegui fazer uma lei específica para essas casas. Agora eu estou trabalhando em cima dos hostels, que foram tão importantes no período dos grandes eventos aqui da cidade, hoje tem suas dificuldades. A gente também está trabalhando em cima das microcervejarias artesanais, né, e os food trucks, porque também é um ramo que vem crescendo muito aqui na nossa cidade. Naturalmente, a gente vai trabalhar com a questão da saúde, especialmente por causa da minha atividade profissional, que é a odontologia. A gente continua ali representando a nossa classe. Eu fui secretário de Defesa dos Animais, né, na gestão passada, durante um ano, e a gente aprendeu muito e conseguiu construir coisas boas com relação a esse tema. E é um tema hoje que não é só da cidade, é um tema nacional, mundial, né? Cada vez mais as pessoas
têm interesses e precisam entender que tem que haver políticas públicas importantes para esses nossos animais, né? Então, e um tema novo, não é novo, mas um tema que hoje também está bem em evidência aqui no Rio. A gente percebe que aumentou muito a questão da população de rua, a falta de assistência para essas pessoas e a falta de políticas de planejamento com relação à população de rua e algo que esteja ali parecido. Então, eu hoje faço até parte da Comissão Permanente de Assistência Social, que foi recém-criada aqui na Câmara. Eu sou o presidente dessa comissão e, naturalmente, a gente vai também trabalhar muito em relação a esse tema durante esse meu segundo mandato. A gente está acostumado sempre a lidar com o Poder Executivo, seja através diretamente do prefeito, seja através dos secretários e os demais órgãos. Acho que o vereador tem um papel fundamental, importante nessa relação, porque quando a gente vai até um secretário ou até o prefeito, a gente vai porque alguém ou algumas pessoas ou algum segmento, né, nos procurou porque tem algum problema, alguma dificuldade, ou a gente leva sugestões, né, que possam ser colocadas para que melhore a cidade, para que a gente consiga desenvolver melhor a cidade. E acho que essa relação tem que ser direta, franca e permanente, porque é claro que são poderes independentes, a gente acaba sendo um fiscalizador também do Poder Executivo, mas a gente está aqui também para contribuir, né? Então, projetos que a gente faça ou sugestões que a gente dê para ações mais eficientes do Executivo são importantíssimas para o desenvolvimento da nossa cidade, especialmente agora numa época onde, pós-eventos, né, onde a gente está num período de crise, não só a crise econômica, mas o país está vivendo uma crise moral, uma crise política, e acho que é o momento de a gente conseguir conciliar os bons interesses para que realmente a nossa cidade não sofra um impacto tão grande como a gente percebe no estado do Rio e algumas outras localidades do país. A gente sabe que no primeiro momento é um governo novo que entrou e em algumas situações ainda precisa muito do apoio nosso. A gente espera que esse primeiro ano vai ser um ano mais difícil, né? Tem votações aqui que vão chegar, que vão ser importantes para a cidade, podem ter algum impacto, né, para os cidadãos cariocas, alguns mais, outros menos, mas acho que é importante nesse primeiro momento a gente saber que tem que contribuir, dar sugestões para melhorar os projetos que venham do Executivo para cá e entender que esse primeiro ano realmente vai ser um ano de ajustar as contas, mas que esse ajuste seja sendo feito pensando que a partir do ano que vem as coisas têm que melhorar e a cidade precisa andar e se desenvolver.